Olá, olá! Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário, o importante é que você está aqui. E nós estamos firmes e fortes na nossa leitura dos Evangelhos em 40 dias. Hoje chegamos ao nosso 15º dia, Marcos 7, 8 e 9. Eu espero que você esteja junto comigo, livre de distrações, com a sua Bíblia na mão, ouvidos atentos, e vamos lá para a nossa leitura do dia, começando com Marcos capítulo 7. Algum tempo depois, alguns líderes dos fariseus e dos teólogos vieram da cidade de Jerusalém a Cafarnaum à procura de Jesus. Eles estranharam que os apóstolos de Jesus faziam suas refeições sem lavar as mãos, prática obrigatória segundo a tradição judaica. Os judeus em geral e os fariseus em particular observavam rigorosamente rituais religiosos prescritos para as refeições. Assim, quando chegavam das compras, lavavam as mãos para comer como uma parte integrante do ritual de purificação. Eles observavam muitos outros rituais religiosos, quais detalhadamente especificavam como deviam ser lavadas as coisas da casa, como a louça, a roupa, a panela e lençóis. Por isso, os recém-chegados de Jerusalém perguntaram a Jesus: por que seus apóstolos não seguem as tradições antigas, mas se sentam à mesa completamente imundos? E Jesus respondeu: o profeta Isaías já tinha falado sobre vocês. Essa gente se aproxima de mim com seus lábios, me louvam, mas seus corações estão longe de mim. Porque na verdade não me amam, e o que ensinam vem de suas mentes sem nada a ver com os meus mandamentos. E depois Jesus continuou: vocês colocam os seus regulamentos acima dos mandamentos do Deus eterno. Na verdade, vocês sempre dão um jeito de rejeitar o que ele determina, porque preferem suas próprias tradições. Está escrito em Êxodo 20, versículo 12: trate com honra o seu pai e a sua mãe. Também está escrito em Êxodo 21, 17: quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe pagará com a vida. Diferentemente, no entanto, vocês, filhos, usam as escrituras como o texto de Levítico 27, para dizer que o dinheiro que deveriam usar para sustentar seus pais foi consagrado como oferta ao Deus eterno, e não pode mais ser usado para nenhum outro fim, e nem mesmo para ajudar os próprios pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus, colocando a tradição em primeiro lugar. É isso que vocês fazem. E não é só isso, mas outras coisas muito piores. Jesus em seguida se dirigiu ao público presente. Prestem bem atenção. Não é o que uma pessoa come que prejudica as outras, mas as palavras que ela diz a essas pessoas. E depois disso, Jesus voltou para a casa da família. Então os apóstolos pediram para esclarecer o que acabaram de falar. E ele disse: eu vou explicar. O que uma pessoa come não a contamina espiritualmente, porque não vai para o coração, mas para o estômago, de onde é descartado. Todos os alimentos são puros. Nesse contexto, Jesus ensinou o seguinte: é o que uma pessoa faz que contamina as outras pessoas. É no coração que começam a maldade, a pornografia, o furto, o homicídio, o adultério, a ganância, a perversidade, a mentira, a libertinagem, a inveja, a traição, a arrogância, a estupidez. O que contamina uma pessoa não é comer sem obedecer rigorosamente às regras religiosas impostas pela tradição. O que contamina é ceder aos desejos maus nutridos no seu próprio coração. Jesus deixou Cafarnaum e se dirigiu em segredo para a região que fazia fronteira com Tiro e Sidom. Essas importantes cidades eram fenícias. Os fenícios eram um dos povos cananeus do passado. À época de Jesus, estavam sob o domínio romano e depois passaram a integrar o território do Líbano. O segredo foi, no entanto, revelado quando uma mulher apareceu. Ela ouviu falar sobre Jesus e se aproximou porque a filhinha dela estava endemoniada. A mulher se ajoelhou aos pés de Jesus. A estrangeira, cujos antepassados eram antigos fenícios, pediu a Jesus que expulsasse o demônio que dominava a filha dela. Jesus deu uma resposta inesperada. Primeiramente, eu vou cuidar dos israelitas. Eu não posso pegar a comida dos filhos de Israel e jogar para os cachorrinhos cananeus. A mulher insistiu: mestre, tu sabes que os cachorrinhos entram debaixo das mesas e comem as migalhas que caem das bocas das crianças. E Jesus respondeu: querida, por causa do que disse, você pode ir para casa. O demônio já deixou a sua filha. De fato, quando aquela mulher voltou para casa, encontrou a menina deitada tranquilamente porque o demônio a tinha deixado.
Mais tarde, Jesus deixou a região fronteiriça de Tiro e Sidom e, viajando pelo norte, chegou à região conhecida como Decápolis, uma palavra grega para as 10 cidades da região ao lado leste do Mar da Galileia. Nessa região, os moradores trouxeram a Jesus alguém que não ouvia e que falava com dificuldade. Eles queriam que Jesus impusesse as mãos sobre ele para que ficasse curado. Jesus o chamou para perto, pôs os dedos no ouvido dele, cuspiu no chão, pegou a saliva e aplicou na língua do homem. Ao final, levantou os olhos para o alto e deu um suspiro e gritou: Efatá! Essa palavra aramaica significa abra-se. Imediatamente o homem passou a ouvir e a falar sem nenhuma dificuldade. Jesus então pediu a todos os que não divulgassem o que acontecera, mas não foi atendido. Quanto mais segredo pedia, mais divulgava o milagre, e eles comentavam entre si: conhecer Jesus nos tem feito muito bem. É incrível, ele faz com que os surdos ouçam e que os mudos falem. Marcos capítulo 8, vamos lá. Aconteceu de novo. O que aconteceu de novo? Milhares de pessoas se reuniram para ouvir Jesus. A comida que lhe trouxeram tinha acabado. Jesus então chamou os apóstolos. Estou muito preocupado com essa gente, meu coração está apertado. Esta multidão encontra-se comigo há 3 dias. Não posso despachar as pessoas com barriga vazias. Vão morrer pelo caminho antes de chegar em casa, sobretudo os que vieram de longe. Os apóstolos responderam: não tem outro jeito. Não tem comida para eles perto daqui. Jesus perguntou: quantos pães vocês ainda têm? Eles o informaram: só 7. Jesus mandou que todos se sentassem. E depois pegou 7 pães, partindo-os, orou agradecido e os entregou aos apóstolos para que fizessem a distribuição. Ele fez o mesmo com os peixinhos, pelos quais agradeceu antes de serem distribuídos. E todos comeram à vontade, e ainda sobraram 7 cestos. Só então mandou que fossem embora. Estava ali 4.000 homens acompanhados de suas esposas e filhos. Tendo todo o público se dispersado, Jesus entrou num barco com os apóstolos em direção à região de Dalmanuta, situada no leste do Mar da Galileia. Assim que chegaram à cidade, apareceram os fariseus para polemizar com Jesus. Para provocá-lo, ousaram pedir que fizesse um milagre e assim demonstrasse que seu poder vinha do céu. Indignado, Jesus disse: vocês querem mais um milagre? Pois saibam que não perderei o meu tempo com vocês. Jesus seguiu viagem e entrou no barco rumo ao lado oposto. Quando os navegavam, lembraram que tinham esquecido de abastecer o barco com comida. Na verdade, havia apenas um pão a bordo. Jesus os advertiu com as seguintes palavras: fiquem atentos. Vigiem para que os fariseus não enganem vocês, não sejam descrentes como os apoiadores de Herodes Antipas. Os apóstolos não entenderam por que Jesus tinha dito isso e concluíram: ele está nos criticando por termos esquecido de trazer comida para a viagem. E Jesus percebeu o problema e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o pão esquecido? Vocês não estão entendendo o que estão vivenciando? Por que não abrem suas mentes para entender? Por que não veem e não enxergam? Por que não ouvem, mas não escutam? Não se lembram que quando reparti 5 pães para 15.000 pessoas? Aliás, quantos cestos cheios de porções de pão vocês recolheram? E eles responderam: sobraram 12 cestos. E Jesus perguntou ainda: quando na segunda vez reparti 7 pães para 12.000 pessoas, quantos cestos de pães sobraram e vocês guardaram? Eles responderam: foram 7 cestos. E Jesus concluiu com uma pergunta: e agora, estão compreendendo o que estão vivenciando? Finalmente, Jesus e sua equipe chegaram a Betsaida. Trouxeram o cego a Jesus na expectativa que o curasse. Jesus pegou o cego e o conduziu para um lugar longe da cidade. Cuspiu nos olhos dele e impôs as mãos sobre ele. E depois disso perguntou ao cego: você está vendo alguma coisa? O cego, cuja visão estava voltando, respondeu: sim, estou vendo pessoas, mas elas parecem como árvores em movimento. Jesus impôs novamente as mãos sobre o homem, que passou a ver claramente, ficando completamente restabelecido ao ponto de enxergar tudo perfeitamente. E Jesus o enviou para casa com um pedido, já que não queria publicidade para seus milagres: vá para casa sem entrar em nenhuma cidade pelo caminho. Jesus saiu de Betsaida e foi com os 12 apóstolos para os arredores da cidade de Cesareia de Filipe, ou Banias, perto de onde nasce o Rio Jordão, e no caminho ele perguntou: o que as pessoas andam dizendo por aí sobre mim? Os apóstolos deram várias respostas. Uns dizem que tu segues João Batista,
Outros afirmam que ages como Elias. Outros garantem que ensinas como os profetas do passado. E Jesus então indagou: e para vocês, quem sou eu? E Pedro respondeu rápido: tu és o Cristo. Ouvindo isso, Jesus os advertiu para que se mantivessem em segredo sobre quem ele era. A partir dessa declaração de Pedro, Jesus passou a contar aos apóstolos que sofreria muito e que seria rejeitado pelos líderes dos sacerdotes e dos teólogos. Ele seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Jesus agora não mais fazia segredo sobre o sofrimento pelo qual passaria. Pedro não aceitou a ideia e passou a criticá-lo. Jesus reagiu com as seguintes palavras: fora daqui, Pedro! Você está agindo como Satanás. Você nada sabe sobre as coisas do Deus eterno. Você pensa apenas humanamente, como todo mundo pensa. E depois, chamando a multidão para perto, Jesus ensinou: quem deseja ser meu seguidor precisa saber como deve viver. Quem quer ser meu seguidor tem que, antes de tudo, entender que não terá mais o controle da sua vida, que ficará comigo. Ser meu seguidor implica em sofrimento diário, mas é assim que vale a pena viver. Não adianta uma pessoa ter dinheiro e fama se não sabe para o que vive. Vocês fazem parte de uma geração que não quer crer, mas eu quero que saibam que todos aqueles que me seguem terão a honra de ser recebidos por mim quando o mundo acabar e o Deus eterno mostrar que sempre esteve no comando de tudo. Marcos capítulo 9. Jesus declarou ainda, quando estava em Cesareia de Filipe: eu garanto que quando eu morrer e ressuscitar, alguns aqui estarão vivos e me verão voltar para o céu. Uma semana depois desses ensinos, Jesus destacou 3 dos seus apóstolos para subirem com ele a um monte bem elevado. A equipe era formada por Pedro, Tiago e João. Ali no monte, os 3 tiveram uma visão, e nela o corpo de Jesus ficou completamente diferente. Suas roupas ficaram brancas como a luz do dia, mais brancas do que se fossem lavadas em uma excelente lavanderia. Nesse momento, os apóstolos viram Moisés e Elias conversando com Jesus, e Pedro então dirigiu-se a Jesus com entusiasmo: mestre, obrigado por nos trazeres até aqui, está sendo maravilhosa a nossa experiência. Se estiveres de acordo, podemos prolongar este encontro, providenciando 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E Pedro e os outros 2 apóstolos falavam coisas sem nexo, porque estavam deslumbrados. E neste momento uma nuvem envolveu a todos, e do meio dela foi ouvida uma voz que dizia: Jesus é o meu filho querido, ele me dá muito prazer, prestem atenção ao que ele diz. E a partir daí nada mais viram, só Jesus continuava ali com eles. Quando desceu do monte com os apóstolos, Jesus orientou a não contar para ninguém o que tinham visto. Só poderia fazê-lo quando Jesus ressuscitasse. Eles mantiveram o silêncio, mas se perguntavam como seria aquela ressurreição. No entanto, um deles comentou com Jesus: mestre, segundo os teólogos da nossa terra, para que o Cristo venha, alguém como Elias tem que vir primeiro, como lemos em Malaquias 4:5. E Jesus respondeu, referindo-se a João Batista: assim foi profetizado que alguém como Elias viesse e preparasse todas as coisas para Cristo. No entanto, eu digo que alguém como Elias já veio, mas não foi aceito. Antes fizeram o que fizeram com ele, como vocês bem sabem. Quando Jesus e os apóstolos desceram do monte, viram muita gente reunida em torno dos apóstolos que tinham permanecido na cidade. Eles discutiam com teólogos, eles viram Jesus chegando, as pessoas ficaram surpresas e gritavam o seu nome. Então Jesus perguntou: sobre o que vocês estão conversando? No meio da multidão, alguém respondeu: mestre, olhe com carinho para o meu filho. Um poder maligno fica perturbando gravemente a vida do meu filho. Ele não fala e tem convulsões constantemente. É insuportável o sofrimento dele. Eu tenho medo que ele se queime no fogo ou se afogue no rio. Eu já fiz tudo o que podia. Nem seus apóstolos que estavam aqui embaixo puderam curar o meu filho. Primeiramente, Jesus chamou a atenção de seus apóstolos. Como vocês são incrédulos e desorientados? Até quando vocês serão assim? Até quando vou ter que aguentar vocês? E depois acrescentou: traga o rapaz aqui. E o trouxeram. Quando o demônio notou a presença de Jesus, agitou o rapaz com violência e o derrubou. Vendo o jovem espumar pela boca, Jesus perguntou ao pai do rapaz: há quanto tempo isso acontece com ele? E o pai respondeu: mestre, isso tem acontecido desde quando ele era bem pequeno. O diabo sacode meu filho e o lança ora sobre o fogo, ora no poço, para o matar. Tem compaixão de nós, mestre? Tu consegues nos ajudar? E Jesus respondeu: é claro que eu consigo.
Depois perguntou ao pai: tudo é possível ao que crê, você crê? O pai do rapaz respondeu com sinceridade: é claro que eu creio. Só que a minha fé é pequena. Ajude-me a fortalecer a minha fé. Enquanto a multidão aumentava, Jesus repreendeu o demônio. Ó, você que fez com que esse rapaz ficasse surdo e mudo, obedeça a minha ordem. Saia dele agora, demônio. Saia e nunca mais volte. O demônio saiu, mas antes berrou e agitou o garoto até que o desmaiasse. Muitas pessoas chegaram a pensar que tivesse morrido. Jesus pegou o rapaz pela mão para ajudá-lo a se levantar. Em seguida, Jesus foi para casa. Quando chegou, os apóstolos perguntaram: tu expulsaste o demônio do rapaz, mas nós tínhamos tentado e não conseguimos. O que fizemos de errado? E Jesus explicou: tem demônio que só é expulso depois de muita oração. Saindo dessa região, Jesus e os apóstolos retornaram para a Galiléia. Mas ele não queria que as pessoas soubessem da sua presença ali, já que estava ensinando sobre os próximos acontecimentos na sua vida. Ele dizia: está chegada a hora em que me prenderão e me matarão, mas fiquem tranquilos, porque no terceiro dia ressuscitarei. Seus apóstolos não entendiam o que Jesus dizia, mas não ousavam fazer nenhuma pergunta sobre o assunto. Jesus e os apóstolos chegaram à cidade de Cafarnaum, na Galiléia, num dia em que estavam em casa. Jesus interrompeu uma conversa dos apóstolos com uma pergunta: podem me dizer sobre o que conversavam durante a nossa viagem? E eles nada responderam, envergonhados, porque disputavam sobre quem deles era o maior. Jesus se sentou com os apóstolos e fez a seguinte declaração: quem quer ser o maior, mais importante, deve estar pronto para ser o último, com dedicação total no que faz. Em seguida, Jesus chamou uma criança, colocou-a no centro da roda e, sem demora, tomou-a nos braços e disse: vocês precisam mudar esse modo de pensar. Aprendam com as crianças em sua simplicidade. Quando se mantiver humilde, como se fosse uma criança, será verdadeiramente valorizado. Em outro momento, o apóstolo João passou a seguinte informação a Jesus: tenho um problema para te apresentar. Nós vimos um desconhecido expulsando demônios, usando o teu nome. Nós o proibimos na hora porque ele não faz parte da nossa equipe. E Jesus repreendeu: nada disso. Uma pessoa que faz um milagre em meu nome não vai depois falar mal de mim. Esse exorcista não está contra nós, mas está a nosso favor. E ele está nos ajudando. E Jesus, dirigindo-se a toda a equipe, disse: Jesus, fiquem tranquilos e continuem ensinando o evangelho da graça de Deus. Muitas pessoas ajudarão vocês por estarem comigo. Todos os que os abençoarem serão abençoados. E Jesus ensinou ainda: não se perturbem aqueles que corajosamente decidirem ser meus seguidores. Não os levem a desistir. Erram gravemente os que tentam desviá-los. Seria melhor para os assim agirem que fossem arrastados pelo pescoço e lançados ao mar. Se a sua mão vai colocar a sua fé em risco, é melhor não usá-la, do que ser condenado com ela com o inferno, onde o sofrimento não terá fim. Se o pé faz colocar a sua fé em risco, é melhor não usá-lo, porque ser condenado com ele ao inferno, onde o sofrimento não tem fim. Se um dos olhos vai colocar a sua fé em risco, é melhor não usá-lo. Melhor não usá-lo do que ser lançado ao inferno com ele, onde o sofrimento não tem fim. E todos serão julgados de modo justo, sem a esperança de um julgamento justo. Cada um faz o que quer. E Jesus então concluiu: sejam corteses nos seus relacionamentos, para que vocês vivam em paz uns com os outros. E assim fechamos o nosso 15º dia. Fecho com esse último ensinamento de Jesus: todos nós somos livres para fazermos o que nós bem entendermos. Só não podemos esquecer que Deus trará a julgamento todas as coisas. Você pode fazer o que você quiser. Ele disse aqui, pode fazer, mas tem esperança de um julgamento justo. Nosso Deus um dia vai nos julgar. Então que possamos fazer o bem em todo o tempo. Amanhã eu espero você aqui, nesse mesmo local, nesse mesmo canal, para continuarmos no 16º dia. Marcos 10, 11 e 12. Que Deus te abençoe. Até amanhã, um ótimo dia, ótima noite. Fiquem com Deus.